Bom dia, meus caros colegas de educação. Hoje eu vou compartilhar com vocês uma proposta, né, de trabalho que eu desenvolvo em geral com alunos do sexto ano, mas também nada impede que seja desenvolvida com alunos de outros anos escolares, né, desde que se faça adaptações. E essa proposta, eu sou professora de língua portuguesa, né, então é uma proposta que vai contemplar aí, questões de literatura, português, redação. É, e a ideia, inclusive, é uma proposta que daria para se fazer um trabalho interdisciplinar com a música também, né? Ao longo da explicação vocês vão entender por quê. Ahn, a ideia é, a princípio, eu faço um trabalho com eles em relação a contos, né? E especialmente contos fantásticos. É, e né, nesse decorrer eu vou escolher um conto chamado Pedro e o Lobo, né, que é um conto famoso da cultura russa. E esse conto, existe uma versão dele, né, na verdade uma animação dele no YouTube, que é uma animação muito bonita, muito artística, né, muito bem elaborada, até porque tem o uso de instrumentos musicais para acompanhar a narrativa. É uma narrativa muda, não existe vozes dos personagens ou o narrador. E a ideia é a seguinte: a princípio, eu deixo os meninos simplesmente assistirem ao vídeo, né? São dois vídeos divididos em dois vídeos, o que é posto no YouTube. Acho que, se não me engano, tá com o nome, para caso alguém queira, né, até assistir depois, enfim. É, Pedro Lobo Oscar 2008, alguma coisa assim, se não me engano. E a proposta é a seguinte: eles vão assistir o vídeo todo completo, e o que eu vou propor é que, ao longo desse processo, né, de estar assistindo a animação, eles têm que fazer registros do que eles entendem da história, né, construir ali como se fosse, pode ser em tópicos, enfim, mas um registro do que eles estão assistindo, porque eles vão precisar desses registros posteriormente. Então, eles vão fazer esses registros, e a ideia é que após terminar esse primeiro contato com a obra, eu vou contextualizar, falar de onde vem esse conto, enfim, né, fazer todo um processo. Ou posso deixar com que eles pesquisem também, né, mas como o foco central, a princípio, do processo inteiro não seria esse, vai depender do número de aulas que o professor pode disponibilizar, né, mas poderia também ser uma pesquisa feita por eles. Há muita informação sobre o conto na internet, enfim. Mas enfim, independente disso, há uma contextualização, e uma das coisas que eu vou buscar mostrar para eles é a seguinte: cada instrumento musical que aparece na narrativa ao longo do vídeo, vai simbolizando os personagens. Então, fazendo perguntas, questionando os meninos, a ideia é que eles cheguem a essa conclusão sozinhos, né, de que os instrumentos musicais eles vão oscilar na medida em que aparece um personagem atuando outro personagem. E eles têm que perceber também a ideia de que nós temos sons feitos por esses instrumentos, né? A partir desses instrumentos que sejam mais hostis ou mais amenos, de acordo com o que o personagem representa. Se for um personagem, por exemplo, o passarinho, vai ser representado por um instrumento mais com aquela, né, com um som mais leve, mais, enfim. E aí, no caso, se esse passarinho tem risco na cena, o instrumento também vai ser tocado de forma mais agressiva. Então, todas essas questões são colocadas para que os meninos consigam perceber, a partir de elementos não textuais, questões que são que corroboram para a criação dessa história. Enfim, depois desse processo, existem várias possibilidades que dá para fazer de trabalho aí dentro desse processo, com o professor de artes, por exemplo, o professor de música, né? Já aconteceu, por exemplo, de eu convidar o professor de música e ele levar pelo menos alguns desses instrumentos, se não presencialmente, né, pessoalmente, até porque alguns são instrumentos mais raros, como o oboé, mas levar vídeos desses instrumentos para apresentar um por um aos meninos. Os meninos ficam encantados com aquilo, né? Mostrar esses instrumentos em vídeos de orquestra se apresentando também, para que eles tenham esse contato. E já em uma experiência, né, no colégio há muito tempo já, que eu desenvolvi esse projeto, eu consegui inclusive levar os alunos para assistirem essa peça, né, encenada realmente, né? Eu sou de Belo Horizonte, aqui em Belo Horizonte, né, tem um grupo muito famoso teatral daqui que sempre faz as apresentações com bonecos, e os meninos ficaram encantados com a apresentação, né? Por isso que eu digo, nesse caso seria mais viável a apresentação
pro sexto ano, né? Porque acaba sendo um conto infantil, infanto-juvenil, né? Ou pro sétimo ano, ou pro quinto, ou para anos, né? Não sei até que ponto isso conseguiria realmente ser adaptado para alunos mais velhos, né? Mas encerrando a proposta, e, né, já fica mais como a parte de sistematização mesmo, eu vou propor que os meninos, já divididos em grupo, em tudo, usem as anotações que eles haviam feito a respeito da história e que eles redigam um texto que seja a versão deles do conto, baseado nas visões que eles tiveram, nos aprendizados que eles tiveram ao longo do tempo. E por último, né, eles vão socializar esse conto com os colegas. E o mais interessante vão surgir contos de diversas naturezas, com versões diversas, com entendimentos diversos sobre o que eles viram né, nos vídeos. E a discussão que se dá a partir daí é muito bacana, porque muitas vezes assim, a própria melodia que às vezes conduz para um clima mais pesado, mais tenso, é entendido por um grupo de uma forma, já é entendido por outro de outra forma. Enfim, isso faz com que a história crie diversas versões e com que as discussões sejam muito frutíferas, né? Então, enfim, eu faço uso da tecnologia nesse momento, nessa contextualização, na verdade, e ao mesmo tempo a gente consegue um link com isso aí para uma produção que pode se tornar uma produção tradicional de escrita, em que eu possa avaliar, né, a capacidade de percepção de escrita em si, né, da questão gramatical, enfim, né, e esse projeto, essa proposta dá para ser, né, assim, modificada e trabalhada de diversas outras formas. Então é isso, eu espero que eu tenha conseguido, né? Na verdade é até engraçado, eu tô cortando uma série de possibilidades que eu uso aqui, até para não ficar um vídeo muito longo, mas espero que eu tenha pelo menos conseguido explicar, né, a ideia inicial e que seja aplicável para alguém que possa ajudar, ok? É isso, obrigada, gente. Tchau, tchau.